Oi, oi, gente. Ó, tem uma pergunta aqui, né, que fizeram ali nos stories. Bia, por que após o polimento com a pedra pómez a PT fica toda esbranquiçada? Qual é o correto? Na verdade, é assim, se ela tiver esbranquiçada porque ela está impregnada de pasta, ok, né, tudo bem, é só lavar que sai. Agora, se ela ficar esbranquiçada como se ela estivesse porosa, e aí entra dentro dos poros ali e você não consegue nem escovando, você consegue tirar, então é porque a prótese ela ficou porosa, né? Então teve alguma falha ali na questão da polimerização dessa peça. Então, às vezes, a gente não percebe isso a olho nu, mas na hora que a gente vai dar o polimento, a gente vê que acaba impregnando, acaba ficando toda esbranquiçada. Ou também quando a prótese está muito retentiva, a seroplastia muito retentiva, sabe? Quando a gente faz o recorte cervical e acaba ficando aquela retenção entre o colo do dente e a gengiva. Então, isso também tem um acúmulo de pedra pómez. Agora, imagina aqui comigo. Se tem um acúmulo de polimento, você imagina o acúmulo que vai ter em boca, né? O acúmulo de placas, o acúmulo de tártaros, né? O acúmulo de alimentos mesmo. Então, não é uma prótese que vai ter dar uma saúde ali para o paciente, né? Uma longevidade. Então, a gente tem que cuidar muito na seroplastia, tá? Não é para impregnar pedra pómez, ao menos assim, que seja, tá suja ali de pedra pómez, aí você lavou, saiu. Mas se não sair, tem que observar se ou é retenção, né? Ou é porosidade. Ó, uma pergunta aqui do YouTube. Bia, qual o melhor isolante gesso com gesso? Acho que para isolar gesso e gesso, tanto faz. Gesso com gesso isola facinho, né? Então, eu isolo com vaselina quando eu vou fazer as articulações e a prótese total para voltar no articulador, isolo com vaselina. Quando for na hora da mufla, eu posso... Até detergente isola, gente. Até detergente. Gesso com gesso, tá? Gesso com gesso. Até com detergente dá para isolar. Agora, se for gesso e resina, né? O melhor isolante, assim, tem vários ótimos no mercado, mas os que eu mais gosto, assim, que eu mais indico é o Separating Fluid da Ivoclar, é o Pala Eisler da Kozer, que é maravilhoso, seca super rápido, e o novo da Defama, tá? É bem bom também. Então, esses são os que eu testei e que eu tive o melhor resultado, tá? Gesso com resina. Agora, gesso com gesso, qualquer um. Ah, posso fazer reembasamento de PT. A primeira acrilização foi em micro-ondas e agora vai ser feito polimerização convencional. Não tem problema, tá? A primeira polimerização, né, já aconteceu. Então, seja ela em micro-ondas, em termopneumática ou convencional, ela já aconteceu. Essa resina já está polimerizada. Agora, a forma como você vai polimerizar essa nova resina que vai fazer parte do reembasamento não importa, não vai influenciar na resina que já tá polimerizada, tá? Então, não tem problema se ela foi polimerizada em micro-ondas e depois fazer da forma convencional, não tem problema nenhum. Por que a palatina das PTs inferiores sempre dá bolha, resíduo? Não sei. Porque ela tem muita espessura. Então, geralmente a prótese total inferior, né, quando já tem uma reabsorção óssea considerável, a reabsorção ela acontece para baixo, né? Então ela acaba ficando com aquele rebordo bem fininho, bem baixinho. E aí a gente compensa isso com a espessura da prótese. E aí, como ele acaba ficando muito grosso, é mais fácil de dar bolha na acrilização por esse motivo. Então, tem alguns detalhes ali na seroplastia que dá para fazer para que ela não fique tão espessa, né? E não ocasione bolhas, que é fazer ela um pouco mais côncava na parte posterior ali, onde estiver bem grosso, né? Bem alto, embaixo dos molares, fazer ela um pouquinho côncava. E na hora da prensagem também, deixar um tempo maior com o plástico, somente na caracterização vestibular, deixa um tempo maior ali, uns 20, 30 minutos. E aí, quando você for prensar ou incolor, prensar numa fase mais dura também. Porque se tiver muito molinha, ela não vai conseguir expulsar aquela bolha de ar que tá ali. Então, só que por isso, né, a caracterização vestibular tem que estar bem rígida já, para que ela não rasgue. E então, prensar num ponto acima do fibrilar, assim, quase uma fase plástica, tá? Quase numa fase plástica.
Aí você prensa ela, que daí vai ajudar a não ter essa formação de bolhas. Mas acontece pela espessura mesmo. A outra coisa que pode estar acontecendo também, voltando nessa da prótese total, é o superaquecimento. Então tem que ver qual é a forma de aquecimento, de polimerização que você está utilizando. Se for uma acrilização rápida, né? Então, como tem uma espessura de resina maior, ela demora mais tempo ali para o peróxido de benzoíla acabar fazendo essa união, né, das moléculas de monômero e polímero. E aí ele acaba, se ele superaquece muito rápido, aquele monômero, ele acaba fervendo, né, vamos dizer assim. E aí ele fica com aquelas bolinhas como se fosse de gás de refrigerante. Aí isso, se essas bolinhas forem tipo de gás de refrigerante, aí pode ser por excesso de temperatura, ou aqueceu muito rápido, não deu tempo ali de fazer essa união corretamente. Uma pergunta aqui do João Navarras. Fazemos rugas palatinas em nossas PTs. Qual a sua opinião a respeito? Alguns dentistas pedem para remover, mas são poucos. Então, eu faço também, né, a rugosidade palatina, também não faço em todos os casos, depende muito do cliente, porque assim, a rugosidade, ela existe por uma razão, né, ela não tá ali à toa na nossa boca. Então, a principal função das rugas palatinas é fazer a esfoliação da língua, esfoliar essa língua. Então, uma prótese total lisa, podem observar, paciente que usa muitos anos uma prótese total, eles tendem a perder um pouquinho o paladar, né? Perder a sensação ali de sabor dos alimentos, porque essa língua ali, ela não tem nenhuma esfoliação ali no palato. Então, ele acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade. As rugosidades artificiais ali na prótese total, elas ajudam muito. Claro que elas precisam ser super delicadas, não pode ser alguma coisa que gere um incômodo para o paciente. Então, o jeito mais correto de fazer, né, o jeito mais assertivo, assim, vamos dizer, é copiar a própria rugosidade do paciente. Então, pegar aquele modelo de desdentado total, pegar um siliconezinho, copiar aquela rugosidade, jogar uma cera e aí colocar ela na prótese total, sem muita espessura. E aí dá um bom polimento, né? Deixar bem polido, que aí o paciente ele vai sentir ali, claro que o dentista vai ter que explicar para ele, né? Se ele está acostumado a usar uma prótese lisa que agora tem aquela rugosidade, por essa razão, e a maioria aceita sim. O Gui está perguntando qual a sua opinião sobre as 12 horas de prensagem, né? Bom, qual a minha opinião? Existem vários estudos ali que foram feitos, né, com as resinas e que chegaram a esse tempo de 12 horas de prensagem. Isso falando, gente, da resina nacional, tá? Da resina nacional, da resina VIP, né, da resina clássico, dessas resinas ali que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Claro que tem resinas que são diferentes, né? Por exemplo, a Pala Express da Cooser é totalmente diferente, é outra tecnologia. Mas falando das resinas nacionais, por que ela demora esse tempo de 12 horas? Por que ela precisa desse tempo de descanso antes de polimerizar? Porque a resina, ela é um material único que foi separado quimicamente da fábrica, né? Então, ela foi dividida ali em monômero e polímero, né? O pó e o líquido. Então, ela tem dois materiais ali que vão se transformar em um só. Quando a gente mistura o monômero e o polímero, né? Ou pó e líquido, ou fazendo a caracterização, STG, essas moléculas, elas demoram um tempo para se acomodarem. Se vocês observarem, a hora que a gente coloca na prensa hidráulica, então, coloquei na prensa hidráulica a 1 tonelada. Daqui a pouco eu vou lá ver, já baixou o ponteiro, já não está mais em 1 tonelada, está em meia, ou está em, sei lá, né, um pouco menos. Por que isso acontece? Porque a resina que está ali dentro, né, que ela está comprimida ali dentro, ela junta um pouquinho mais ainda, ela comprime um pouquinho mais. Ela se acomoda melhor na mufla e libera um pouco a pressão. Aí o ideal é que você vá lá e aperte novamente. Então, 12 horas, né, foi o tempo que as pessoas que estudaram isso, que não fui eu que fiz esse estudo, né, eu aprendi essa técnica quando eu fiz especialização com o Alker Angeloni, e ele estudou muito sobre isso, muito sobre a resina. A vida inteira dele, ele estudou sobre a química da resina. Então, eu confio nisso, né, como
como o meu orientador. Porque, assim, as 12 horas que a resina precisa para estar pronta para ser polimerizada. Ela já estabilizou, ela já não... Aí, com isso, o que você vai ganhar? Vai ganhar menos contração, porque as resinas contraem, né? Na hora da polimerização ela vai contrair, e com isso vai ter aquele afastamento do palato, que a prótese não vai parar em boca. Então, se vocês observarem, né? Às vezes você tá com o modelo de gesso e a prótese não entra mais naquele modelo que foi acrilizado. Ou ela fica afastada um pouquinho do palato. Isso acontece porque ela contraiu, então ela tende a levantar, tá? E quando você respeita esse tempo de prensagem, essa distorção é muito menor, tá? Ela muito, muito menor. Claro que tem outras técnicas também que vão influenciar de acrilização, não forçar o resfriamento da mufla, tá? Mas é bem importante respeitar esse tempo, desde que se você estiver usando a resina nacional. Agora, não, eu não tenho esse tempo, eu vou fazer um protocolo, carga imediata, não dá, impossível eu deixar 12 horas na prensa, então escolhe outra resina. Então, nesses casos, escolhe a Pala Express ou escolhe a Diamond D, né, que tem um tempo de prensagem menor. A resina Diamond D de micro-ondas é 2 horas só de prensagem. A Pala Express nem prensa, porque é uma resina autopolimerizável, tá? Mas com uma qualidade superior. Então, dependendo do caso que vocês querem, tem uma infinidade de materiais no mercado para atender a nossa necessidade. O que não dá é para a gente tratar todas as resinas como se fossem iguais, tá? Bia, quando o dentista não faz o molde funcional, apenas o molde anatômico, né, o modelo de trabalho, como delimitar a área basal? Então, não tem como adivinhar, né? A gente não tem como adivinhar a área basal ali de uma prótese do modelo que foi moldado com uma moldeira de estoque. Por quê? Essa moldeira de estoque é uma moldeira universal, não foi feita específica para a boca daquele paciente. Aí o dentista vai colocar, por melhor que molde, né? Sempre vai ficar sobreestendido, que vai encher de material, ou com alginato, ou com silicone pesado. Ele não vai conseguir fazer o selamento periférico certinho com uma moldeira de estoque, né? Então, vai ficar sobreestendido. Aí, se você fizer a prótese total, acrelizar a prótese total nesse modelo, sem moldeira individual, o que pode acontecer é dela ficar sobreestendida, e aí, qualquer movimento muscular que o paciente faça, que ele vai fazer, né? Abrir a boca, falar, a gente está mexendo na musculatura, ela vai expulsar a prótese não vai parar. Ou se você fizer ela um pouco abaixo, né? Eu vou fazer uns 2 milímetros ali, abaixo do selamento, não vai ter selamento também. Então, vai ser uma prótese sem selamento, vai ter entrada de ar, não vai parar, ou vai ficar meio folgada em boca, e essa folga vai causar uma reabsorção óssea. Então, uma série de problemas ali para o paciente, tá? Então, eu sou super a favor da moldeira individual. Se não tem, não fez, começou o trabalho sem moldeira, eu dou um jeito de pedir para fazer essa moldagem na hora da prova do rodete ou na hora da montagem dos dentes, mas eu não finalizo o trabalho no modelo anatômico, tá? Bia, qual o nome do plástico que você usa para fazer a inclusão? Ramone, esse plástico é o plástico de prensagem, tá? Ele vem junto com o líquido, com o monômero. Quando você compra o monômero, ele vem junto. Acabou, não veio, não tem. Você não vai conseguir comprar ele avulso. Então, o que você pode fazer é comprar aqueles saquinhos de alimento. Sabe aqueles rolinhos que vendem no mercado para você colocar comida e congelar? Esses saquinhos aí transparentes, né? E cortar ele em quadradinho. Tem que ser transparente porque às vezes pega sacola de mercado e aí tem tinta, né? Tem a logo do mercado e tal, vai manchar tua prótese. Então, tem que ser o transparente. Mas ela geralmente vem junto com o monômero, tá? A panela pneumática elétrica digital. Qual tempo, pressão e temperatura? Adalton, eu não me lembro de cabeça, tá? Mas tem 2 ciclos. Tem o ciclo longo e o ciclo curto. O ciclo curto, eu acho que começa em 63 graus por meia hora. Depois a 73 por 1 hora, não me lembro exatamente. Eu sei que o ciclo curto são 3 horas, tá? E o ciclo longo são 12. Mas eu vou ter que ver isso certinho, porque a minha polimerizadora elétrica, ela já fica salva, os 3 ciclos. A minha é a WA3000,
VRC Equipamentos, e ela já fica salva. Então, eu coloquei uma vez só e não me lembro mais, mas eu vou ver isso para você. E vou colocar nos stories. Quando é melhor para isolar a mufla? Quente ou fria? Eu prefiro isolá-la quente, morna, né? Prefiro isolá-la morna porque o isolante seca mais rápido. E aí, enquanto ela vai esfriando naturalmente, ali eu vou aplicando as camadas necessárias de isolante até ela ficar um filme bem brilhoso, assim, bem acetinado. Ela tem que ficar sequinha, tem que ficar bem seco ali antes de fazer a polimerização, tá? Ó, a clínica recebe a barra do protocolo de outro colega, porém, ela vem vestibularizada na montagem dos dentes. Ela vem vestibularizada e a montagem dos dentes fica só faceta. Qual adesivo para união de facetas e resina? Gente, é complicado, viu? Dessa maneira. É bem complicado, porque isso é uma prótese que está condenada. Vai entregar para o paciente já uma coisa condenada a quebrar. Não existe milagre. Por mais que use um agente de união, né, o dente facetinha, ele pode quebrar. Por isso que o planejamento é fundamental, né? Tem aquela frase ali que eu não canso de repetir, que é, se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, fazer uma barra aleatória, sem saber qual é a posição dos dentes, é pedir para errar, né? Pedir para falhar em algum momento. Então, o certo é fazer primeiro a montagem dos dentes, depois, embaixo da montagem dos dentes, fazer essa barra metálica, tá? Não tem milagre, o agente de união é o Palabond, mas ele vai só ajudar a fixar o dente, ele não vai impedir que o dente quebre. Se o dente tiver uma facetinha, ele vai quebrar. Palacil, como usar corretamente? Eu posso usar um foto comum ou somente um forno? Pode usar, sim, o foto manual, né, o de bancada. O Palacil é o seguinte, você tem que fazer o acabamento da prótese, né, dá um polimentinho com pedra-pomes de leve, assim, dá um polimento, dá um pré-polimento nela, não dá para deixar ela totalmente áspera e passar só o Palacil, tá? E também não pode dar o polimento final, passar aquela pasta oleosa, que senão ela não vai aderir. Então, é só com o pedra-pomes mesmo, faz um polimento, e aí aplica o Palacil com um pincelzinho fino, né? Só nas regiões mais retentivas. Então, na parte lisa, palato, essas coisas no dente, não aplica, tá? Não gosto de aplicar. O Palacil, o que ele é? Ele é um glaze, como se fosse uma película que vai impermeabilizar aquela peça. Então, às vezes, tem uma textura um pouco mais. Ali na rugosidade palatina, eu gosto de aplicar também. E aí aplica, espera uns segundinhos ali e aí coloca para fotopolimerizar no forninho ou no foto manual. A diferença é que o foto manual você vai demorar mais tempo, né? Até pegar todas as partes. Como faço para conseguir polimento ótimo com bastão Wall Rouge? O meu está embaçado. Boa pergunta, tá? Então é assim, ó. O Wall Rouge, para quem não sabe, é um bastão de polimento do Rui das Lixas. Ele é para ser usado no acabamento, tá? Então, na finalização do polimento. Então, primeiro você faz o polimento ali com as escovas pretas, com pedra-pomes ou com o polibril, que é o que eu utilizo, né? Faz um polimento ali. E aí, você põe a escova seca, impregna ela de pasta e passa em toda a peça. Só que aí tem um segredinho. Depois que você passou essa escova impregnada, você passa uma escova limpa, sem nada. A mesma escovinha de flanela, aquela que vem, que o Rui das Lixas vende junto com o Wall Rouge, né? Você passa ela sem nada, que daí ela vai tirar essa coisa que tá ficando embaçado aí que você falou, né? Por que ela tá embaçada? Porque ela tá impregnada de pasta, tá cheia de pasta. Aí essa sem nada vai fazer essa limpeza ali e vai realmente abrir o brilho, tá? Por que a prótese não pode ferver? E qual a forma ideal de colocar em panela comum? Não é que a prótese não pode ferver, gente. O que acontece? A temperatura de polimerização da resina é de 73 graus Celsius, tá? Então, a temperatura de fervura é muito acima disso, é 100 graus, né? O que acontece? Se atingir essa temperatura de 100 graus muito rápido, o processo de polimerização ele vai ser interrompido. Então, ele vai ficar ineficaz, então ele vai ficar poroso, com mais distorção, mais frágil, menos resistente, mais absorção de fluidos bucais, mau cheiro, uma série de fatores ali que acontece quando a gente coloca e já ferve a prótese de uma vez. Quando faz o ciclo de polimerização correta, né, que deixa o maior tempo possível
né, nessa temperatura de 73 graus, por exemplo, na panela termopneumática, que é aquele ciclo de 3 ou 4 horas, que é um ciclo curto, né? O último ciclo é a 100 graus. Por quê? É na temperatura de fervura para eliminar o excesso de monômero residual. Então, aquele monômero que não se uniu ao polímero, ele tem que ser eliminado. Ele só é eliminado em alta temperatura. Agora, o peróxido de benzoíla, que é o catalisador, que vai fazer a união das moléculas, ele vai ser liberado a 73 graus. Então, se eu pegar, colocar água lá e ligar o fogão e ela já subir e ferver, aquele peróxido de benzoíla que estava ali fazendo a união das moléculas vai soltar tudo de uma vez. Ele não vai se unir, ele vai... Acabou, ferveu, acabou. Não adianta desligar a panela, não adianta colocar de novo o fogo baixo, não adianta, já não volta para trás. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, se vai fazer um ciclo longo, 12 horas a 73 graus, a temperatura ideal, que é o melhor ciclo que existe, aí você não precisa ferver, porque não existe monômero ali para eliminar. Todo monômero que tinha já foi polimerizado, já está dentro da prótese ali, já foi absorvido por polímero. Existem macetes para conquistar o dentista sem que ele conheça seu trabalho? Olha, é difícil, hein? Sem que ele conheça teu trabalho, ele tem que pelo menos ver fotos do teu trabalho, né? Por isso que eu falo, assim, fotografia é fundamental, né? Não adianta você ser bom, fazer um excelente trabalho, trabalhar direitinho, seguir todas as etapas, né? Respeitar todos os processos da polimerização, deixar 12 horas prensado e ninguém te conhecer, ninguém saber que você existe, né? Então, como que as pessoas vão te conhecer? Com fotos, né? Mostrando um trabalho, faz uma mesa clínica, visita alguns clientes que você tem interesse, ou começa a postar fotos nas redes sociais. Então, essa é a melhor forma. Ó, o Giovanni Junkers, quem não é visto não é lembrado. É isso aí, Giovanni. Isso mesmo. Para quem está começando a prótese do zero, qual a dica? Bom, para quem está começando a prótese do zero é estudar, não tem muito como fugir disso, né? Tem que estudar, tem que entender o que está fazendo, né? Conhecer os materiais que vocês estão trabalhando, se informar. Hoje em dia está tudo muito fácil, questão de informação, tem tanta informação aí na internet, né, gratuita, tem essas, né, lives de várias pessoas aí que fazem, vários vídeos no YouTube. Claro que você tem que dar uma filtrada para ver o que é sério, né, e o que é gambiarra. Mas é isso, né, comprar livros e praticar. Não tem erro, não. Tem que praticar, e não adianta, não vai ficar bom no começo, né, não vai dar certo no começo. Mas é assim, é de degrau em degrau, dia após dia, né? Sempre procurando ser melhor do que você foi ontem. O palato das minhas PTs inferiores sempre dão resíduo, tipo bolhas em alguns pontos. Cheguei a achar que era o isolante. O que seria? O superior na região cervical dos dentes. Bom, na inferior, pode ser isso que eu já mencionei no início da live, né? A espessura da prótese, pode ser que ela esteja muito grossa, prótese total, e não está descansando o tempo suficiente, ou está prensando numa fase mole da resina e ela não está expulsando ar, ou pode ser resíduo de isolante, sim, né? Então, se você passou uma camada grossa de isolante, esse isolante não secou direito, aí na hora da prensagem ele vai entrar dentro da resina, aí vai ficar esse resíduo. Então, por isso, assim, passa uma camada bem fininha de isolante e reaplique quantas vezes forem necessárias, mas não deixe empoçar, tá? Pode ser o isolante. E no colo dos superiores, na região cervical dos dentes, provavelmente é falta de tempo de prensagem ou técnica de acrilização, tá? Daí tá ressecando a resina. Israel, é muito complicado fazer reembasamento de protocolo? Não. O dentista vai reembasar em boca, né, com o material de moldagem. A gente vai fazer um novo modelo, inserar e incluir novamente só a área basal, tá? Acrilizando só a área basal. E não precisa tirar todos os dentes, reacrilizar tudo de novo, né? Claro, tratar a superfície, aspirizar, passar um palabonde, e aí fazer essa acrilização desse novo formato da área basal ali através do novo modelo do reembasamento. O Gui Reis, sobre palato incolor,
Eu vi um artigo que dizia que na muralha deve ser feita em gesso, pois o silicone solta um resíduo. E na parte rosa usar o silicone normal. Então, eu nunca fiz a muralha em gesso, eu só faço em prótese, em silicone, né? Também tem que ter o cuidado com o silicone. Então, o silicone de condensação, que tem aquela bisnaga, agora for colocar o catalisador e sair aquela aguinha, não manipular ela junto com o silicone, que senão vai ter um óleo excessivo. Também manipular o silicone antes, para não ficar aquele óleo que fica na superfície, que daí sim pode soltar na polimerização. O Ângelo também falou, gesso mal hidratado também causa ressecamento, gesso pouco hidratado, né? Realmente, porque na hora que você vai fazer a acrilização, aquele gesso que está seco lá, já desidratou, ele vai absorver, ele vai sugar aquele monômero que você está jogando na resina. Então, ela vai sugar e vai causar ressecamento, vai faltar monômero para a tua acrilização. Bia, já trabalhei em alguns laboratórios. O último que trabalhei, o rapaz fazia selamento periférico. É correto fazer isso? Bom, o selamento periférico é feito em boca. Não tem como a gente inventar um selamento periférico no laboratório, tá? Então, quando o dentista faz a moldagem individual, ele leva em boca e copia todo o selamento periférico da boca do paciente. E nós, no laboratório, temos que preservar esse bordo, preservar esse selamento na hora de fazer a confecção do modelo funcional, tá? As 12 horas de descanso, deixar na água ou fora? Eu deixo fora, porque também se você deixar ela dentro da água, ela também pode absorver água, essa resina, e ficar esbranquiçada. Então, eu gosto de deixar na prensa, 12 horas na prensa, ou parafusada ali no cantinho. E daí, no dia seguinte, aí eu coloco em 10 minutos submerso na água, para hidratar. Resina injetada, qual a sua opinião? Eu acho bem bacana, né? Tem a Ivobase e tem a Palagete, que são resinas super tecnológicas. Então, esse sistema de prensar e já fazer a polimerização na própria máquina, né? Ele ajuda a não contrair, porque enquanto ela vai prensando, ela já vai polimerizando. Então, ela vai injetando cada vez mais resina e aí ela tem uma estabilidade, assim, fantástica. Né? Então, a resina fica mais compacta e com menos porosidade, né? Com menos distorções, então é bem legal. É bem legal, gosto bastante das resinas injetadas no modo geral, tá? A prótese tem ficado com muito gesso para remover do modelo depois de acrilizada. Será que é isolante? Pode ser. Pode ser, ou o isolante não é de boa qualidade, ou é pouco isolante, né? Ou não foi suficiente. Então, eu sempre gosto assim, passo uma camada de isolante bem fininha, deixo secar, passo mais uma, deixo secar, às vezes eu passo 3 camadas, né? Então, o importante é que visualmente esse modelo esteja brilhoso, acetinado, mas seco, né? Aí ele não gruda, tá? E claro que a qualidade do isolante influencia, sim. Bia, se deixar a múfula 12 horas de descanso fora da prensa, no dia seguinte você volta para a prensa, eu volto. Eu volto, solto o parafuso, aperto um pouquinho ali em 1 tonelada e reaperto os parafusos, tá? Justamente porque nesse tempo ela deu a resina comprime um pouquinho mais, estabiliza mais. Perfil emergente do protocolo é definido pelo TPD ou pelo dentista? Pelo TPD, né? Quem vai definir ali o perfil de emergência? É claro que o dentista tem que nos dar condições para a gente fazer ali o perfil de emergência convexo, né? Que seja higienizável. Então, o que ele tem que fazer? Fazer uma osteotomia, né? Planificar aquele reborde, não deixar o reborde todo irregular, com a crista óssea. Aí acaba ficando mais complicado. Mas no laboratório, nós temos que fazer o máximo ali para entregar essa área basal convexa, tá? O Ângelo, deixo prensado na água e nunca tive problema. Lembrando que faço prensagem e polimerização de 9 horas. Então, Ângelo, se você não teve problema, eu também acredito, porque eu não costumo deixar, então eu nunca tive essa experiência, assim, de acontecer, mas algumas pessoas me relataram isso. Pode ser que não esteja eliminando a cera de maneira correta. Aí fica resíduo de cera, né? Na muralha. Bia, você retira todo o palato para fazer o reembasamento? Depende.
Se o palato tiver trincado, eu tiro todo. Se o palato tiver muito velho, né, amarelado, feio, eu tiro todo também. Agora, se for uma prótese que acabou de ser acrilizada, e aí foi feito um reembasamento logo na sequência, daí eu não tiro. Eu só faço um desgaste interno, né, aspirizo, passo uma lixa, passo o Palabond para aderir nessa nova resina, e aí eu polimerizo só, completo só com a resina realmente faltante ali. Não tiro o palato todo, não. Só nesses casos aí, se estiver quebrado ou se estiver velho ou danificado. Não gosto de usar removedor de cera, parece que não sai tudo. Posso jogar água fervendo na mufla para limpar depois que eliminar a cera no micro-ondas? Com certeza, Rafael. Eu, particularmente, também não gosto de usar removedor de cera na mufla, tá? Porque fica oleoso, né? O Remox, ele é um pouco oleoso. Então, eu não gosto. Eu lavo com água fervendo, né? Água fervendo e detergente. Tá? Então, jogo bastante água fervendo, passo detergente neutro, esfrego com uma escovinha e jogo de novo água fervendo para eliminar bem a gordura, para ela não ficar nada oleosa, tá? Porque senão vai ter problema na aderência. Rafael Ferreira, na prensagem, no momento de cortar o palato, você tem alguma marcação ou técnica para cortar no lugar certo, para que não fique irregular? A melhor técnica é você colocar resina só o suficiente para vestibular, sem que ela extravase, porque aí você vai economizar também, né? Porque antes eu fazia assim, acrilizava um monte na vestibular, jogava um monte de STG ali, prensava, extravasava tudo pro palato, aí tinha que cortar, né? Só que como tá de dentro para fora ali, a gente não consegue ter a visualização. Aí às vezes fica torto mesmo, né? Fica feio. Então agora eu acrilizo a vestibular, né? Vai dosando. Se você vê que de uma vez ficou muito, na próxima vez você já coloca um pouco menos, né? Vai dosando até você pegar o jeito ali de não extravasar. Então, prensou a vestibular, ficou lá na vestibular, aí você já vem com a incolor, sem precisar cortar, tá? Certo, gente? Acho que eu tenho que finalizar aqui. Então é isso, gente. Beijo grande para vocês, uma boa noite e até na semana que vem.